Olá, boa tarde, tudo bem? Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, mais uma edição do Módulo Saúde nesta quinta-feira. A partir de agora você me acompanha através do seu radinho tradicional, Rádio Módulo FM, e também através das nossas redes sociais, Facebook, ao vivo nesse momento, e também no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, eu peço a você que se inscreva para você receber todas as informações de primeira mão aqui da Rádio Módulo FM. Estou recebendo aqui a psicóloga Bruna Borges, pela primeira vez participa aqui no Módulo Saúde. Bruna, que prazer em recebê-la aqui nessa tarde de quinta-feira para a gente tratar desse tema tão importante. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Jânio. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que é muito importante mesmo que a gente fale sobre esse tema e que esse tema pare de ser efeito tabu na nossa sociedade, né? Para que tenha um efeito melhor e para que as pessoas consigam trabalhar a valorização da vida. Muito obrigada. Esse mês é um mês dedicado à conscientização desse tema, né? O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele foi colocado como mês de campanha da prevenção do suicídio por conta de um suicídio que aconteceu de um jovem americano em 1994 e que ele cometeu esse ato dentro do carro amarelo dele. E aí a família, muito mobilizada com essa situação, muito comovida com essa situação, resolveu ajudar outros jovens que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico, né? E aí fizeram cartõezinhos com mensagens motivacionais e com pedidos para que procurem eles, se tiverem precisando de ajuda, e colocaram uma fita amarela nesses cartões. E aí eles perceberam que foram aumentando o número de pedido de ajuda, que foi aumentando o número de contato. E aí, eles colocaram esse setembro como Setembro Amarelo, porque o jovem cometeu esse suicídio no dia 17 de setembro de 1994. E aí, a Organização Mundial de Saúde, em 2010, colocou o setembro como mês oficial de campanha. Agora, Bruna, como quebra esse tabu, né? Porque tem um ditado que não se pode falar muito nesse assunto. Você acha que é um momento de propagar, de conversar mesmo sobre esse assunto, especialmente junto aos jovens? Sim, o suicídio é um assunto muito tabu, né? E isso também tem uma história, né? Que foi por conta de um livro alemão, escrito em 1700 e alguma coisa, O Sofrimento do Jovem Werther. Inclusive, esse efeito de talvez propagar a intenção, propagar a vontade do suicídio, chama efeito Werther. A história conta de um jovem, né, que por uma paixão mal sucedida, ele acabou por tirar a sua vida. E aí, outros jovens naquela época, realmente isso disseminou para que outros jovens tivessem coragem de fazer o mesmo, né? E aí aumentou o número de suicídios da mesma forma, como esse jovem cometeu, né? Só que esse livro é uma ficção, não é uma história real, né? Um livro escrito alemão, O Sofrimento do Jovem Werther, e esse efeito Werther. Só que hoje a gente já tem o que a gente chama de efeito Papageno, que tem uma história também que é a flauta mágica de Mozart. Então, assim, a flauta mágica de Mozart tem o poder de que, da forma como é falado, da forma como é explicado, e isso pode trazer um bom efeito, né? Tanto é que a gente tem um número aí de 90% dos suicídios podem ser evitados. E dá sinais? Quais são os sinais que a gente pode auxiliar as famílias a notar? Olha, assim, o suicídio ele não acontece de uma hora para outra. A pessoa ela não comete este ato de uma hora para outra. O paciente, essa pessoa, ela vai pedindo socorro? Vai pedindo socorro, ela vai dando sinais, principalmente falando sobre morte, sobre pensamentos de morte, porque a gente tem uma escadinha, é como se fosse uma escadinha, é uma graduação aí de cada fase que a pessoa passa até o ato do suicídio, né? Então, o que acontece primeiro é o pensamento. Só que pensar em morte, todo mundo pensa,
né? A gente sabe que todos nós um dia vamos morrer. Aí depois do pensamento vem o desejo, que é o segundo degrau dessa escadinha. E é aí que a gente precisa ficar em alerta. É aí que coloca o alerta vermelho, sabe? Porque a pessoa deseja de morrer, por quê? Por que o desejo de morrer? O que essa pessoa quer matar que ela não está suportando? Entende? Então a pessoa vai dando sinais, a pessoa vai falando sobre isso. Principalmente a gente pode também detectar mudança de humor, tá? Mudança de humor, uma pessoa às vezes muito extrovertida, muito brincalhona, muito comunicativa, de repente fica bem mais acuada, mais amuada, mais para baixo. Então a gente pode perceber também nessa mudança de humor. O que a pessoa fala, como a pessoa age, né? Então ficar sempre em alerta, porque hoje existe muito, faz parte desse tabu, né? O suicídio é uma frescura, a depressão é uma frescura, a gente não pode chorar, a gente não pode sentir, a gente não pode sofrer. E isso vem principalmente das redes sociais, que é onde a gente entra lá nas redes sociais, você tá navegando lá nos posts dos seus amigos e tá todo mundo bem, tá todo mundo viajando. Feliz, né? Tá todo mundo feliz. Só que não, né, Jânio? Cada um tem seu sofrimento, todos nós temos os nossos momentos tristes e não tem problema a gente sentir isso. Você acha que, Bruna, que esse índice de suicídio aumentou devido também a esse momento que a gente ainda está atravessando, que é a questão da pandemia? Você acha que, de certa forma, isso colabora? Sim, por 2 motivos. O primeiro deles é porque coloca a gente para pensar, né? Coloca a gente para fazer análise, coloca a gente para fazer uma autoanálise da nossa vida, né, de nós mesmos. Então, isso leva a gente para um lugar de reflexão muito profunda. A gente começa a refletir sobre coisas que a gente não imaginava antes, né? Então, isso leva a gente para um lugar de reflexão muito profunda. E o outro motivo são pelas perdas, né? Perdas de muitas pessoas, e aí a pessoa suicida começa a entender, a pensar que não tem outra forma de superar aquilo, né? E o suicídio é uma dor insuportável que a pessoa está sentindo, é um desespero, é uma desesperança. Não vai passar, não tem o que faça que isso mude, não tem como sair desse cenário, ninguém pode me ajudar, estou sozinha. Então tem todos esses pensamentos, o sentimento de desesperança, o sentimento de desamparo, o sentimento de desespero, né? Tudo isso é insuportável. Inclusive, isso faz parte também das causas, né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Então, eu acho que a pandemia contribuiu, sim. Só que antes da pandemia, esse número já era muito alto, mesmo, né? Hoje, a cada 40 segundos, existe uma pessoa ao redor do mundo que cometeu um suicídio. Não tentou, cometeu. Que foi bem sucedido, essa tentativa. Então, enquanto a gente está conversando aqui, quantas pessoas não fizeram isso, né? Qual comportamento tem que ser, Bruna, da família? Tem um indivíduo dentro da família, um ente querido, que está atravessando esse momento. De que forma que a família pode auxiliar essa pessoa? Olha, essa questão também é um tabu, né? Eu acho que o assunto todo, o suicídio, também é um tabu. Mas abordar o indivíduo que está nesse sofrimento, perguntar. Ah, mas eu vou perguntar se a pessoa quer se matar? Sim. Você precisa perguntar. Para você saber dessa resposta, você precisa perguntar. Poucas pessoas vão chegar para você e falar, tô com vontade de me matar. Isso poucas vezes vai acontecer. Mas não é também você chegar na pessoa e falar, tô percebendo que você tá triste. Você não tá pensando em fazer aquela coisa de louco, né? Não, aí não, né? Então você chega pra pessoa, tô percebendo que você tá passando por um momento de sofrimento. Percebi que você mudou, percebi que você ficou mais triste. É isso mesmo? E a pessoa fala, Você já passou pela sua cabeça ou você está pensando em fazer alguma coisa com você?
E aí, se a pessoa falar que sim, você não vai falar, pensa no seu pai, pensa na sua mãe, pensa nos seus filhos, né? Que também já é uma coisa para a pessoa se recuar a você. Então, você oferece ajuda de forma, da seguinte forma. Eu imagino quanto deve estar sendo difícil para você e eu estou do seu lado para que juntos possamos buscar ajuda. Porque o suicídio, ele é de uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só. Para uma pessoa só passar por isso. O pensamento de morte é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só passar por isso, né? Então, o desamparo é muito recorrente. A gente precisa de mais acolhimentos, a gente precisa de mais atenção dos familiares, mais atenção dos amigos e de todas as pessoas que estão em volta desse indivíduo. Agora, Bruna, aonde procurar ajuda? Olha, a gente tem o CVV, né, que é inclusive o telefone do CVV 188, né, quem estiver precisando de ligar para o CVV é 24 horas, as pessoas que trabalham voluntariamente no CVV são ótimas pessoas, é o principal canal que a gente tem no momento do impulso, porque o suicídio pode ser uma atitude impulsiva. A pessoa planeja, a pessoa pensa, a pessoa deseja, depois planeja, mas quase 90% dos suicídios vem de uma atitude impulsiva. Então, se você está ali naquele momento de sofrimento muito profundo, você liga 188 no CVV e aí a pessoa vai conversando com você e te tira daquela ideia naquele momento, para depois você poder fazer uma outra coisa, entendeu? Então, o CVV é no momento do desespero mesmo. Você liga lá e conversa. Agora, a gente tem também os serviços municipais, né? O CRAS, o CAPS, posto de saúde, hospitais públicos, pronto-socorro, tudo isso você pode procurar para que você tenha um auxílio profissional. Agora, para quem, Bruna, está emitindo esses sinais que você já destacou aqui no Módulo Saúde, né? Está atravessando esse momento, seria bom um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, um psiquiatra? Sim, com certeza. Você busca, né? Primeiro, se você não se sente à vontade, porque existem aquelas pessoas que não se sentem à vontade de ir diretamente ao profissional. Se tiver alguém da sua família que você confia, alguém do seu círculo de amizade que você confia, busca essa pessoa, né? E depois você procura uma ajuda de um psicólogo, de um médico psiquiatra, que aí vai ver qual é o melhor tratamento para você e se tem tratamento. Muito bem, Bruna. Já quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação. Você achou que passou rapidinho? Foi. Passou rapidinho, né? É um assunto que dá aí pra gente conversar dias, e nem assim a gente vai falar sobre tudo. Bacana, que bom em recebê-lo aqui nessa tarde de quinta-feira aqui através da Rádio Módulo FM, com esse tema muito importante, que você possa voltar em outras oportunidades aqui na Rádio Módulo FM, com outros temas para a gente, né, auxiliar e ajudar a comunidade de Patrocínio. Obrigado. Com certeza, muito obrigada, Jânio. Muito bem, recebi nessa quinta-feira aqui no Módulo Saúde a psicóloga Bruna Borges. O Módulo Saúde fica por aqui, mas de repente você perdeu a entrevista. Calma, está lá no YouTube e no Facebook da Rádio Módulo FM, tá? E aguardo você na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde, bom almoço. Tchau, tchau.